Boa tarde a todos e todas. São 14 horas. Vamos dar início à audiência pública número 2 de 2026, que trata do processo SEI número 000-784-3900-234, cuja matéria diz respeito à devolução de créditos tributários da concessionária Sulgás. Inicialmente, eu vou repassar algumas informações aqui da nossa metodologia de trabalho e, em seguida, a gente dá prosseguimento. Então, temos esta audiência que está sendo realizada de forma online, gravada, com um período de duração de até 3 horas. Os interessados em se manifestar poderão solicitar oralmente e, preferencialmente, fazendo inscrição mediante aqui o chat, informando nome completo e instituição. Em relação à metodologia, nós iniciaremos, após essa breve abertura, com os espaços regulamentares para fala da área técnica da AGEGAS, de 15 minutos, também de 15 minutos para fala na sequência do poder concedente, da concessionária, dos órgãos de usuários e ainda 3 minutos para demais manifestações pessoais. Todas as informações que forem aqui apresentadas que dizem respeito exclusivamente à matéria vão ser analisadas pela nossa área técnica. Teremos a lavratura de ata também desta sessão e os resultados das análises serão disponibilizados no nosso site. Então, feitas essas considerações iniciais, passamos então ao início desta audiência pública. Pela nossa área técnica, diretor Ricardo, para a apresentação aqui pela agência. Ricardo, por favor, pode tomar a palavra por 15 minutos. Obrigado, conselheiro. Uma boa tarde a todos que estão acompanhando essa audiência pública. Então, eu vou fazer a apresentação da minuta que foi submetida ao Conselho Superior para deliberação e aprovação. Tá? Já adianto que é uma minuta que ainda não é o seu formato definitivo, né? Nós estamos aguardando as contribuições de todos, né, para aprimorá-la, para resolver questões que não estão devidamente esclarecidas no texto da resolução, né? Então, acho que temos uma boa oportunidade aí para transformar uma resolução num documento bastante embasado tecnicamente para a devolução dos créditos do PIS/COFINS. Tá? Então, vamos lá. Então, a proposta de resolução normativa da AGERGS, né, o setor de distribuição de gás canalizado, a concessionária Sulgás Sociedade Anônima. Tá? Então, vamos contextualizar, para quem não tem acompanhado o processo, né, o que deu causa a esta minuta de resolução. São os valores auferidos pela concessionária decorrentes de processos judiciais e administrativos referentes à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS, PASEP e da COFINS. Tá? Então, como esse valor tinha sido arrecadado, constava da tarifa, né, há um desequilíbrio contratual em favor da concessionária e em desfavor dos usuários, motivado pelo processo de estabelecimento da tarifa, que considerava até então o ICMS na base de cálculo do PIS, PASEP e da COFINS. Bom, então, o trabalho seguinte, então, é a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Como vamos fazer? Né? Então, começamos a descrever aqui, através da quantificação, né? Será o montante disponível dos créditos tributários, dividido pela projeção do volume dos 12 meses seguintes, constante dos planos de negócio da concessionária. O meio, a destinação integral e difusa aos usuários
dos valores auferidos, créditos tributários pela concessionária via desconto na tarifa. A forma: transferência dos valores aos usuários, efetuada por meio das contas gráficas, com rateio proporcional em reais por metro cúbico e sem distinção entre usuários livres e cativos. Quando isso ocorrerá? Sempre nos processos tarifários de reajuste tarifário, ajuste ou revisão tarifária ordinária. A periodicidade da apuração dos créditos disponíveis a cada 12 meses, né, coincidindo com o período das RTOs. Bom, aqui dos procedimentos a serem adotados pela GERB, então. Novamente, então, no processo tarifário, na RTO, o montante a ser devolvido aos usuários será apurado, será considerado a partir do valor total provisionado pela Sulgás, decorrente das ações, o valor do crédito efetivamente compensado perante a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, acrescido de juros legais, a integralidade dos valores dos créditos efetivamente reconhecidos pela Secretaria Especial da Receita Federal, conforme estimativa elaborada pela concessionária e submetida à análise e aprovação da GERGS, os valores repassados à Sulgás em virtude de decisões administrativas ou judiciais e a capacidade máxima de compensação dos créditos da concessionária. Tudo isso a ser avaliado no devido processo de devolução. Bom, a partir daí haverá uma resolução decisória do Conselho Superior que obrigatoriamente explicitará os valores destinados aos usuários no formato de reais por metro cúbico, deverá ter como anexo as notas técnicas produzidas pela área técnica, né, e eventuais valores residuais serão somados a novos créditos habilitados e recalculados nos ciclos subsequentes ou outro tratamento regulatório para assegurar a continuidade do equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão. Poderão ser abatidos pela concessionária, tá, custos para obter esses créditos, como honorários advocatícios, bem como os tributos incidentes sobre o montante destinado aos usuários. Eles poderão ser deduzidos desde que previamente analisados e aprovados pela GERGS. Os valores já recebidos pelos usuários difusamente, quando for o caso, para desconto do valor a ser ressarcido diretamente ao usuário. Observações. A concessionária tem a obrigação de demonstrar que os custos que pretende reduzir atendem ao princípio da razoabilidade, tem relação direta e exclusiva com a obtenção dos créditos objeto desta resolução e que não tiveram reconhecimento em revisões tarifárias ordinárias. A concessionária também poderá fazer o correspondente ajuste na conta do gás do usuário para refletir a decisão judicial. Bom, os controles, então, que estarão submetidos a todo esse procedimento, né? Os montantes deverão ser registrados em contas gráficas específicas, de rubricas de conta destinação, PIS, PASEP, COFINS, residencial e comercial, e conta destinação PIS, PASEP, COFINS, demais segmentos, devidamente publicados no sítio eletrônico da GERGS. Os valores destinados à transferência corresponderão à soma dos créditos disponíveis identificados pela GERGS junto à concessionária, até a data de cálculo e inclusão nas deliberações tarifárias, acompanhada da memória de cálculo constante nas respectivas notas técnicas. Lembrando que a nota técnica integra a resolução da GERGS, então, todos esses documentos estarão livres para acesso ao público. Os créditos ainda não disponibilizados para destinação aos usuários permanecerão sob monitoramento da GERGS e serão considerados no processo tarifário subsequente. Os valores deduzidos serão devidamente publicados nas contas gráficas
A concessionária deve encaminhar à GERGS os valores repassados por esta diretamente aos usuários, em virtude de decisões judiciais, devidamente acompanhado do comprovante e dos demais documentos pertinentes. E após a análise e anuência da GERGS, os valores apresentados poderão ser utilizados para a recomposição do equilíbrio tarifário no reajuste tarifário subsequente. Ainda sob controles, a concessionária deverá apresentar na esfera judicial, ou seja, as decisões da agência devem ser submetidas ao judiciário, né, dos valores já recebidos difusamente, quando for o caso, para desconto do valor ser ressarcido diretamente ao usuário, assim como a metodologia regulatória vigente. A concessionária poderá fazer o correspondente ajuste na conta de gás do usuário para refletir a decisão judicial, tudo isso sendo devidamente acompanhado pelo órgão regulador e divulgado como forma de transparência, né? E a GERGS se obriga, então, a publicar mensalmente em seu site a conta de destinação segmentos residencial e comercial e a conta de destinação PIS, PASEP e COFINS dos demais segmentos, além das contas gráficas. Bom, então, já encaminhando para o encerramento, né? Deixo aqui novamente o link para acesso aos documentos, lembrando que hoje é o último dia para acessar esse documento, não acessar, mas é o último dia, melhor dizendo, para as contribuições, do qual o link também está disponível nesta apresentação. Então, é isso, conselheiros, senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção. Obrigado, Ricardo. Dando sequência, próximo espaço de 15 minutos é reservado para o poder concedente. Pergunto, em havendo algum representante do poder concedente, se tem interesse em fazer uso da palavra. Não tendo manifestação, passamos então para a manifestação da concessionária, também por 15 minutos. Eu tenho a informação de que haveria uma divisão de tempo entre a concessionária Sulgás e a Begás. Pergunto, a concessionária se confirma? Boa tarde, conselheiro Porce. Sim, confirmamos. A gente divide o tempo com os colegas da Begás. Ok, então fica feita essa divisão por 7 minutos e meio para a Sulgás e também para a Begás. Então, por favor, pode fazer uso da palavra. Obrigado, Guilherme. Certo. Bom, mais uma vez, boa tarde, conselheiro Porce. Aproveito também e saúdo os demais presentes nessa audiência pública. A Sulgás, ela agradece essa oportunidade de participar da audiência pública e de contribuir para uma discussão de um tema que é relevante para o setor de distribuição de gás canalizado. Desde o início do processo, a companhia tem acompanhado o tema com atenção e vem buscando contribuir de forma técnica e colaborativa para o melhor debate possível. E trata-se de uma matéria que envolve, né, aspectos jurídicos, regulatórios, tributários, contratuais, tarifários, e os desdobramentos, eles possuem um potencial de impactar não apenas a concessionária e os usuários, mas também a estabilidade e a previsibilidade do ambiente regulatório. E com esse objetivo, a Sulgás ela apresentou as suas contribuições por escrito, abordando tanto os aspectos jurídicos e regulatórios, quanto questões metodológicas relacionadas à proposta submetida aqui na consulta pública. Também foi encaminhado um parecer jurídico regulatório elaborado pelo professor Rafael Veras, e esse material ele passa a integrar a nossa manifestação e busca contribuir para a análise dos diferentes aspectos envolvidos no tema em discussão. E entendemos que essa discussão ela ainda se encontra em um processo de amadurecimento no setor e que a construção da melhor solução regulatória ela depende da avaliação cuidadosa das diferentes perspectivas apresentadas ao longo dessa consulta pública. E, nesse sentido, nós acreditamos que a participação dos diversos agentes envolvidos contribui para o fortalecimento do processo regulatório
e para a construção de decisões mais robustas e equilibradas. Então, a Sulgás, a gente permanece à disposição da Gergs para prestar esclarecimentos adicionais e seguir contribuindo para o debate, e sempre com o objetivo de colaborar para uma solução tecnicamente consistente, juridicamente segura e compatível com as características do mercado do gás canalizado aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado e aí passo a palavra para o colega da ABGás. Boa tarde a todos, boa tarde, conselheiros, todos que estão aqui acompanhando. Em nome da ABGás, eu agradeço aqui à Gergs mais uma vez pela oportunidade de participar e pela condução transparente desse importante processo aqui, não só no estado do Rio Grande do Sul, mas que vem acontecendo em outros estados também. Preliminarmente, reconhecemos e elogiamos o esforço técnico da agência, que buscou aqui o melhor tratamento para os créditos tributários diante da explosão do CMS da base do PIS/COFINS. A iniciativa, claro, é louvável, demonstra o compromisso da Gergs com a modicidade tarifária e o diálogo setorial. Contudo, a ABGás vem aqui respeitosamente sugerir que, neste momento, o caminho mais prudente é o não avanço com uma regulação definitiva. Isso porque o tema ainda não está pacificado. O precedente do STF para o setor elétrico, na ADI 7324, não necessariamente se replica, especialmente porque naquele setor houve uma previsão legal consolidada já. Esse não é um caso único e há precedentes que devem ser observados. Os próprios documentos da Gergs reconhecem, de certa forma, que o debate se encontra em amadurecimento. Mas, diferente do encaminhamento dado, a consolidação dos créditos, ou seja, o seu montante líquido, o que é certo e exigível, depende de trânsito em julgado de eventuais ações judiciais correntes. Regulamentar antes disso significa criar regras sobre bases ainda incertas, com alto risco de compensações indevidas ou enriquecimento sem causa. A segurança jurídica e o equilíbrio econômico-financeiro das concessões são bens que merecem proteção. A devolução difusa, por mais bem intencionada que seja, enfrenta desafios objetivos de aplicabilidade e responder por algumas questões de forma segura são necessárias. Como restituir usuários que já saíram da base? Como evitar duplicidade, o usuário receber via judicial ou via tarifa? Como garantir que o fluxo de caixa da concessionária, que já aprovou investimentos com base em regras vigentes, não seja abruptamente comprometido? Entendemos que a Gergs possui sua autonomia, mas isso não significa que, em momento crucial de debate, tenhamos pressa na definição, especialmente diante do período que este tema já vem sendo discutido. Acreditamos que a postura mais assertiva agora é de estudo, de monitoramento e de preparação, sem produzir efeitos patrimoniais concretos e irreversíveis. Por isso, a ABGás requer, com todo respeito novamente a essa agência, que a Gergs suspenda qualquer encaminhamento regulatório definitivo, como a aprovação da minuta que foi colocada, até que a gente tenha uma definição judicial e legislativa sobre o tema. Com o tempo correto, será possível construir uma solução amadurecida, segura e duradoura, em benefício dos usuários, das próprias concessionárias e da regulação. Agradeço mais uma vez aqui a oportunidade da ABGás se manifestar nesse processo. Obrigado. Obrigado. Fechamos, então, antes do tempo previsto. Passamos à próxima etapa, então, com um período de manifestação de 15 minutos para os órgãos de usuários. Dr. Frederico já havia encaminhado, né, e novamente reiterou aqui, que falará pela Fiergs e Ciergs, e também tem o registro aqui no nosso chat de que a Abrace também se manifestará. Então, teremos uma divisão do tempo de 7 minutos e meio para cada uma das duas falas. Doutor Frederico, por favor, pode fazer uso da palavra. Obrigado, conselheiro Alexandre. Boa tarde a todos, satisfação estar com todos aqui. Eu quero parabenizar a Gergs por, inicialmente, a Fiergs parabeniza a Gergs aqui por iniciar esse processo e que ficou bastante parado aí nos últimos tempos e em alguns momentos sem movimentação.
E a gente não localizou nesse processo, conselheiro Alexandre, nenhuma manifestação anterior assim da concessionária para contribuir com esse tempo, né, colaborar com o tempo. Eu fico bastante preocupado com a eventual postergação dessa decisão solicitada pela ABGAS. Eu acho que tem que ser verificado pela agência reguladora se a concessionária tem o direito e o interesse legítimo de utilizar esse fluxo de caixa no seu fluxo de caixa, né? Porque passa a partir do momento que o representante da concessionária que dividiu o tempo com ela diz que esses recursos estão sendo utilizados para o fluxo de caixa da concessionária e que são relevantes para as promessas que ela faz de investimentos, etc., eu acho que é uma questão que precisaria de uma análise adicional, porque isso torna conflitosa o interesse da concessionária, que é supostamente de defender os usuários, preocupada com a restituição devida, e ao mesmo tempo de utilizar os recursos. Eu não devo ter entendido bem, conselheiro Alexandre Passi, mas eu acho que a ABGAS disse que esses recursos foram considerados no fluxo de caixa da concessão, mas uns recursos que, de acordo com a própria concessionária, constam de seu passivo como obrigação perante os usuários. Não é contraditório? Reconhecer o dever de devolver e usar por anos e anos. E aí, conselheiro, como a gente já teve a oportunidade, e diretor Ricardo e todos os colegas aí, todos os membros da GEX, tem uma falha pontual aqui muito grave, que é a restituição pela Selic. Basta abrir o jornal para verificar que isso é muito abaixo do custo de capital da concessionária. Nós estamos subsidiando o fluxo de caixa da concessionária com dinheiro do usuário. O usuário recebe de volta com Selic. E ela não tem coragem de dizer aqui, mas por escrito, conselheiro Torres, provavelmente disse que nem Selic é devido. Tal como está dizendo em São Paulo. Como assim? A gente tem que ouvir esse tipo de ladainha aqui hoje por falta de uma postura mais enérgica de respeito ao contrato de concessão, de respeitar a taxa de remuneração do contrato de concessão para os dois lados. Se tivessem pagando IGP mais 20, como os usuários pagam, não estariam pedindo para postergar a decisão. Eu sei que esse tema a gente tem insistido bastante, a gente vai continuar insistindo, porque ele é absolutamente essencial para que a GEGS consiga contribuições honestas aqui nessa audiência e em todas as demais. Enquanto tem um incentivo econômico a utilizar recurso do usuário, que já devia ter devolvido, no fluxo de caixa da concessionária, a um custo muito mais baixo do que ir a mercado, a gente perde tempo, a agência vai ter uma dificuldade muito maior de fazer sua missão. Essa é uma contribuição. Na contribuição da FIEX, foi demonstrado matematicamente que devolver apenas a Selic significa majorar a TIR da concessão. Matematicamente comprovado e demonstrado. Então, a gente espera que seja substituída a regra de Selic pela taxa de remuneração da concessão. E tenho certeza que você vai encontrar na contribuição da concessionária que nem Selic é devido. Então, aqui, passando pires, que alguém que quer usar o dinheiro sem pagar Selic no Brasil está pedindo doação. Outra contribuição nossa se refere
Há uma pequena diferença, a gente está de acordo, viu, diretor Ricardo, conselheiro Corsi, quanto a fazer a conta periodicamente e devolver no próximo período somente o montante já aproveitado. A contribuição que a gente está apresentando é pontual, no sentido de que não seja o futuro definido em reais por metro cúbico, e sim em termos de redutor percentual, para que se possa ser aplicado o mesmo redutor para todos os segmentos, supersegmentos, usuários, cativo, livre, o que for. Com isso, a gente reduz alguns riscos de você devolver um valor maior que a tarifa média de determinados segmentos que podem não ter até contribuído tanto assim no passado. Então, um redutor percentual resolve tudo isso. Favorece um pouco também os usuários residenciais e comerciais que têm a margem maior, portanto, seria reduzido percentualmente no mesmo montante, deixa a indústria numa situação proporcional, conforme contribui a margem maior, a redução é maior, etc. Conforme a margem é menor, a redução é menor, e simplifica a discussão que vai ter se a concessionária, de acordo com o contrato dela, diante desse novo patamar, quiser distribuir, fazer compensações tarifárias diversas, que propõe uma nova estrutura tarifária. A gente não mistura o tema de estrutura tarifária vigente com restituição do PIS/COFINS. Tem que ser reduzido, vamos supor, 20% na margem média por 12 meses, reduz para todos. Quer discutir se está correto ou não alguma restituição maior ou menor, é outro tema de estrutura tarifária. Abre uma consulta pública de estrutura tarifária. Então, acho que são esses os pontos. Elogio a atitude da AGERGS. Estamos de acordo com a restituição, olhar para o que foi aproveitado e determinar a restituição imediata. Esperamos a redução, a aplicação imediata com IGP mais 20, que vai facilitar também os pedidos de que demora, tal. 5 anos não foi suficiente para verificar como restituir. A gente tem que separar aqui o que é técnico e o que é razoável do que é uma vontade de utilizar o recurso que não pertence, de acordo com as próprias demonstrações financeiras da concessionária. Ela reconhece que é um passivo setorial dela perante o usuário. Não pode usar mais, acabou. Essas são as nossas contribuições. A gente aguarda ansiosamente um desfecho muito rápido desse processo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Frederico. Pela Abras, acredito que seja o doutor Adriano que fará uso da palavra. Perfeito, conselheiro. Por favor, pode iniciar, doutor Adriano. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Agradeço aí a AGERGS, os conselheiros, conselheiro presidente Alexandre Porce. Boa tarde aos meus colegas aqui de audiência pública. Bom, vou tentar aqui ser bastante breve, mas tecnicamente eu acho que a proposta de resolução, acho que tem alguns pontos ali de aprimoramento no texto, né? Eu acho que, e aí a gente caminhou a contribuição, acho que está lá muito bem explícito. Eu vou focar aqui mais na questão geral, realmente, assim, porque eu acho que aqui não deveria ser um ambiente para a gente discutir o que, deveria ser discutir já o como, né? Aqui, como que a gente vai devolver isso? E respeito, claro, que os representantes das distribuidoras entendam a posição deles, mas essa etapa do que já passou há muito tempo, na verdade. A Abrace representa alguns consumidores do Rio Grande do Sul, representa também vários consumidores de gás natural ao longo do Brasil, inclusive nós estamos como amicus curiae na ADI, que não está mais em discussão no Supremo Tribunal Federal. Existe um embasamento legal farto para a AGERGS dar o encaminhamento a essa restituição. Não só no STF, mas por várias procuradorias gerais dos estados, então embasamento legal não falta. Entendo que essa ideia de procrastinar esse assunto não faz o menor sentido, realmente é só um instrumento financeiro de subsidiar com capital que é
do consumidor, né? Ele pagou por isso, ele deve receber de volta. De novo, isso daqui não é uma discussão de direito tributário, o STF disse isso. Isso aqui é uma discussão de tarifa, de regulação tarifária. E aí, o que a gente infelizmente está tendo que ratificar aqui é simplesmente o equilíbrio econômico da concessão. A concessionária recebeu um montante que não é dela e agora ela tem que devolver. A discussão deveria ser simples assim, né? Mas, enfim, eu acho que é importante esse espaço de discussão para colocar nisso. E isso foi feito já para a energia elétrica, né? Que tem montantes que é de 60 bilhões de reais. Eles já estão finalizando a devolução de tudo isso. E lembrando que essa devolução começou antes da lei da energia elétrica. Então, assim, ninguém na ANEEL pensava que precisava de uma lei federal para garantir a devolução. A agência reguladora, de forma diligente, já iniciou a devolução. Depois, claro, com todo o aspecto político que isso pode trazer, passou uma lei federal, e a lei federal para a distribuição de energia elétrica foi questionada, e o STF falou, não, essa lei aqui é constitucional. Em nenhum momento o STF decidiu que a gente precisa, dentro dos estados, cada estado passar uma lei para regulamentar isso, de forma alguma. A Agência Nacional de Energia Elétrica já havia ido no mesmo caminho, toda essa discussão no STF só ratificou esse caminho. Então, eu acho que aqui o ponto principal que a gente quer falar é essa questão de urgência, da maturidade que esse assunto já tem, que está sendo discutido pelo menos desde 2022, a gente já está 4 anos discutindo isso. Não há que se falar que a gente tem que passar mais algum tempo discutindo, amadurecendo, avaliando nesse gerúndio eterno, porque o dinheiro está em caixa de várias distribuidoras de gás, não mais as distribuidoras de gás de energia elétrica, que já foi, em sua maioria, repassado para o usuário final, e agora a gente está vendo, sim, esse assunto evoluindo em vários estados regulatoriamente, e eu acho que aqui a gente tem a oportunidade, no Rio Grande do Sul, de caminhar isso de uma forma célere a partir desse ano, e que isso não tenha nenhum tipo, esperamos, né, que não tenha nenhum tipo de questionamento, já que a gente está falando aqui de um direito líquido e certo do usuário final. Então, eram essas minhas contribuições. Obrigado, conselheiro Alexandre Porce e demais conselheiros aqui da AGERGS. Obrigado, Adriano. Encerrando, então, esse período para os órgãos de usuários, a gente tem espaço de 3 minutos, podendo ser utilizado para demais interessados. Pergunto se haveria mais alguém presente que queira fazer uso da palavra. Bem, não há nenhuma manifestação aqui no chat. Perdão, acaba de entrar aqui Zevir Khan, acredito que pronunciei adequadamente o nome. Por favor, pode fazer uso da palavra por 3 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento a toda a equipe técnica da AGERGS, em nome do conselheiro Porce. Eu venho aqui representando a Zenergas, que é a empresa de consultoria que atua nos processos regulatórios aí em todo o Brasil. O que vemos e analisamos aqui no âmbito dessa audiência pública é que, primeiro, a matéria é relevante, legítima, como atestam as manifestações no âmbito do processo 784-3900-234, e ressalvamos, no entanto, que as definições se encontram em processo de elaboração e aperfeiçoamento no setor de distribuição de gás canalizado, buscando-se, no momento, uma solução regulatória consolidada ou uniforme entre os diferentes estados e agências reguladoras. A compensação via tarifas, que é uma temática de natureza tributária,
e resulta em discussão que não está somente nos objetivos pretendidos, mas fundamenta-se na metodologia escolhida para alcançá-los, e, desse modo, evitar graves distorções e quebras de isonomia. A forma de operacionalização pode gerar efeitos bastante distintos entre segmentos de usuários, mercados e periodicidade, resultando que a discussão metodológica acaba assumindo importância equivalente à própria discussão do mérito. Quando a operacionalização é tratada como secundária, o próprio projeto passa a correr riscos a ela associados. A construção de soluções regulatórias deve fundamentar-se em uma ampla avaliação técnica institucional. Esse cuidado é indispensável em temas com potencial de produzir efeitos permanentes sobre o mercado. Sugerimos à AGEGS que a regulamentação no âmbito do presente processo, visando assegurar decisões estáveis, previsíveis e aderentes à realidade local, se efetive após cumprir as etapas. 1. Monitorar a evolução das discussões regulatórias e jurídicas em curso. Absorver os aprendizados observados em experiências de outros estados. A gente vê que a operacionalização, no caso, pode levar a distorções muito graves em termos, inclusive, de enriquecimento sem causa, né? Doutor Levi, Conforme levantado. O tempo de 3 minutos encerrou. Vou conceder 30 segundos para o senhor encerrar e concluir, por favor. Coincidentemente, também encerro aqui e sugiro, então, essas duas medidas por parte da AGEGS para que esse processo tenha pleno desenvolvimento com justiça. Atenciosamente, Zevi. Obrigado. Obrigado, doutor Zevi. Não há mais inscrições, mas pergunto mais uma vez se algum outro participante ou participante teria interesse em fazer uso da palavra. Bem, não havendo manifestação, gostaria apenas, então, de reiterar, conforme nosso diretor Ricardo colocou na apresentação, que o espaço ainda para recebimento de contribuições, né, se encerra hoje, então ainda ao longo do dia, oportunidade de apresentação de eventuais novas contribuições, e nossa área técnica, então, dará início, tão logo fechada essa etapa de consulta e audiência pública, a análise de todas as informações e contribuições apresentadas sobre essa matéria. Agradeço, então, a presença de todos e todas e damos por encerrado esta audiência pública. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.